Olá, pessoal. Eu estou aqui com o doutor Lídio Modesto da Silva Filho. Ele é juiz de direito, ele é juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O doutor Lídio Modesto, ele editou em 2018 um livro chamado Propaganda Eleitoral, um livro que aborda várias questões relacionadas à propaganda eleitoral, como fake news, abuso de poder religioso, a propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet em geral. E é sobre esse tema que nós vamos conversar aqui. O livro fez muito sucesso nos últimos 2 anos no Brasil inteiro, e o doutor Luiz Modesto foi convidado por uma grande editora nacional para fazer a segunda edição do livro. Como vai, doutor Lídio Modesto? Tudo bem? Olá, João Negrão. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar a respeito dessa obra que realmente foi divulgada em todo o país por este abrangente veículo de comunicação. Muito bom, doutor Lídio. Esse tema ele é muito pertinente, sobretudo porque a questão da propaganda eleitoral ela é um dos pontos mais sensíveis durante uma campanha eleitoral, né? E sobretudo nesse momento das fake news. Eu só podia fazer um apanhado assim do conteúdo do livro para os nossos internautas? Faço sim, claro. Eu começo o livro falando um pouco da história da propaganda como um todo, desde a época da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, até chegarmos aí na propaganda para a justiça eleitoral como um todo, servindo aí de mote para que indivíduos interessados em ocupar cargos públicos possam lançar mão dessa modalidade de divulgação de si para ser escolhido, tentar ser o escolhido o mais apto para ocupar cargo público pelos eleitores. E depois eu abordo questões sensíveis também, que pouco foram abordadas até hoje, como é o caso da fake news e o abuso do poder religioso. E como você mesmo anunciou num primeiro momento, eu penso que uma das questões mais sensíveis do processo eleitoral como um todo realmente é a propaganda eleitoral. Evidente que há outros casos, como recursos, né, para retirar as pessoas inelegibilidade do cargo que ganhou. Hoje vocês sabem que tem gente que ganha, mas não leva. Existe a questão das inelegibilidades, alguns crimes eleitorais que são importantes no cenário político nacional e que toda a população tem acesso. No entanto, é a propaganda que, no meu ponto de vista, por isso escolhi este tema para abordar na minha obra, é realmente o mais sensível, porque ele não envolve apenas operadores do direito, magistrados, promotores de justiça, advogados. Envolve políticos interessados em todo o processo e os cidadãos. É o único momento em que o cidadão efetivamente participa do processo eleitoral como um todo, além, evidentemente, daquela questão que é de você utilizar seu direito de cidadania e depositar o voto lá em outubro. Então, é muito acalorada, sobretudo no interior dos estados brasileiros. E agora tive a grata satisfação de ter um convite por parte da editora Juruá, uma abrangente editora no cenário nacional, que me convidou para lançar a segunda obra do livro, e hoje ela é a única obra atualizada, com a reforma eleitoral abrangente que tivemos agora no ano de 2019, entre setembro e dezembro. Tivemos 3 leis aí que alteraram um pouco o cenário político e o formato até então que vinha sendo praticado por políticos no Brasil. Você poderia abordar um pouco mais sobre a propaganda na internet, né, que acaba envolvendo as fake news pelas redes sociais, certo? Hoje, a fake news realmente é um expediente desnecessário, é um desserviço, né, que se prega não somente no Brasil, né? Ela teve início nos Estados Unidos, né, na época do presidente Barack Obama, na eleição dele, surgiram ali. Depois nós tivemos uma evolução para esse cenário, no sentido de termos também vídeos que são os chamados deepfake, né? Um garoto de 16 anos inventou esse instrumento, esta modalidade. Então, você vê vídeos que você pensa que efetivamente são as pessoas lançando mão de deep learning, a inteligência artificial, e você acredita ser a pessoa que está falando e, na verdade, não é, o que é pior. Nós acreditamos que nesta eleição de 2020 nós já teremos aí
é um cenário bastante improdutivo com o lançamento de fake news em todos os estados brasileiros. No entanto, no livro eu abordo, e agora com a atualização, eu evoluo a questão das fake news, dizendo que não somente o contratante para fazer a fake news, mas também aquele contratado também responde. Agora foi criminalizado. Então, a pessoa que paga para lançar uma notícia inverídica ou criminosa, porque pode ter conteúdo que efetivamente configure crime, ele paga não somente a multa pecuniária, mas também ele paga com a privação de sua liberdade. E o cara que foi contratado, o indivíduo tecnológico lá, que lança a mão de instrumentos que constroem as fake news e as memes aí, ele também responde numa pena pecuniária menor e também numa pena privativa de liberdade menor, mas responde. Outro ponto que é curioso, que o senhor aborda, é o abuso do poder religioso. A gente fala muito do poder econômico, e realmente, eu agora que lendo sobre o seu livro, eu me atentei para esse ponto, que é o grande poder hoje que grandes igrejas, né, têm sobre a questão eleitoral. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Posso sim. É uma situação um pouco divergente ainda, mas nós já temos alguns julgados Brasil afora, né, grandes julgados, inclusive, que tratam da figura do abuso de poder religioso. Até então, como você mesmo frisou, o que vinha sendo falado era abuso de poder econômico, abuso do uso dos veículos de comunicação e abuso de poder político, o que causam inelegibilidades e multas pecuniárias bastante expressivas, inclusive as mais expressivas previstas na legislação eleitoral. Mas existe uma inovação, construção da doutrina, e inclusive eu abordo isso como doutrinador da área eleitoral no Brasil, que existe sim o abuso do poder religioso, sobretudo quando ele é conjugado com outra modalidade de abuso, que é o abuso dos veículos de comunicação. Todos sabem que a fé e a sensibilidade humana, no momento que ela está pior na vida dela, ela costuma buscar Deus, uma crença, e ela vai até, então, num templo, qualquer que seja ele, e existe a vedação legal que não pode ter propaganda eleitoral em templo. Templo aí abrangendo todos os tipos de templos, espíritas, evangélicos, católicos, né? Todos os tipos de mesquitas, todos os tipos de templo. Então, a conjugação deste abuso praticado em templos, que já é proibido por lei, aliado ao veículo de comunicação, porque geralmente essas instituições religiosas, elas possuem até mesmo televisão hoje no Brasil, muitas rádios. Isso conjugado configura sim um abuso, no meu ponto de vista, a estar aí causando uma inelegibilidade, uma perda de mandato pela pessoa que abusa. É evidente que nós temos casos concretos, e isso surge na mídia, de pessoas que são convidadas e são, ali pelo dirigente religioso, mostrados para os fiéis de determinada agremiação religiosa como sendo uma pessoa escolhida por aquela agremiação religiosa, qualquer que seja ela, como sendo aquela pessoa que merece o voto. E nós temos, como acontece com os indígenas, quando um líder religioso ou cacique indica quem é que deve ser votado, efetivamente isso se concretiza. Mas é um abuso, porque é uma prática proibida no meu ponto de vista, ainda com divergências ao contrário. Está tipificado já esse abuso como... Existem jurisprudência e construção doutrinária, e eu trato desse assunto, e tem um outro autor brasileiro que aborda também as opiniões um pouco divergentes, exatamente pelo fato de não haver, no ponto de vista da divergência, a tipificação do crime, mas a construção que eu faço, ela já foi acolhida, sobretudo por tribunais superiores. Muito bom. Doutor Lídio, é interessante quando o senhor fala sobre o escolhido, né? Essa instrumentalização da fé em alguns casos, ele é apresentado pelo líder religioso e ele é apresentado como escolhido até de Deus, né? Então, esse é o enviado de Deus, né? É muito grave. Exato. Doutor Lídio, eu queria que o senhor analisasse, nós estamos tendo, o senhor foi juiz eleitoral em várias oportunidades, né? Sim. E o senhor deve estar acompanhando o debate que
acontecendo, inclusive puxado pelo senador mato-grossense Wellington Fagundes, da possibilidade de adiar as eleições municipais. Você acha que seria possível isso? Seria necessário? Por conta aí da situação que a gente está vivendo, dessa crise sanitária? Eu acredito que seja possível, sim. A prova é verdade que, quanto a esta verdade, é que nós tínhamos nos preparado para realizarmos uma eleição agora em maio, né, para ocupar o cargo de Senado da República daqui de Mato Grosso, e, no entanto, por uma decisão do TSE, isso foi adiado e pronto. Então, os estados estão preparando-se já há mais de ano e meio para a realização da eleição municipal no mês de outubro. Entretanto, fala-se, né, a boca pequena, que ela poderá ser realizada no início de dezembro e o segundo turno, dia 20 de dezembro, às vésperas, portanto, aí, do Natal. Nós precisamos aguardar. É que é possível, é possível. A motivação, por enquanto, é esta, né, da crise sanitária que assola todo o território nacional. Só para a gente esclarecer os nossos internautas que não conhecem, que a gente é vinculado no Estação Brasília, que é um site de Brasília. Estação Brasília, só para situar nossos internautas, sobre essa eleição que haveria do Senado, depois da cassação da senadora Selma Arruda, que foi cassada pelo TRE, e depois confirmada sua cassação pelo TSE, e afastada definitivamente pela mesa diretora do Senado. Então, o doutor Lídio está mencionando essa eleição para escolher o novo senador mato-grossense no lugar da senadora Selma, mas foi adiado pelo TSE. Doutor Lídio, para a gente encerrar, existe também a possibilidade, existem pessoas que estão defendendo que as eleições de 2020 elas sejam transferidas para 2022, para que aconteça todas as eleições gerais no país, já que a gente tem essa possibilidade de adiamento. Você acha que pode ocorrer também avançar essa ideia de unificar todo o processo eleitoral no Brasil? O que eu vislumbro até o presente momento é o que está apenas na seara das hipóteses. Não posso afirmar que sim, nem que não. Haveria que ter uma emenda constitucional. Eu não acredito que haja tempo para que isso ocorra, a não ser que haja efetivamente vontade parlamentar nesse aspecto, o que seria bastante estranho, porque há procedimentos importantíssimos que não tramitam com tanta celeridade no Congresso Nacional. O que parece é o interesse em se perpetuar o mandato por mais 2 anos. Existe, tramitando no Congresso Nacional, a ideia de se fazer a unificação das eleições no Brasil para mitigar gastos e realizar todos eles em um momento só, e cargos executivos serem ampliados de 4 para 5 anos. No entanto, o que temos até o presente momento em relação a essa prospecção da eleição municipal de 2020 para 2022, como disse antes, está na seara das hipóteses, mas existe a possibilidade, evidentemente, mas não há como precisar se isso é possível ou não ainda, porque depende de toda essa tramitação parlamentar, inclusive com sanção presidencial. Agora, do ponto de vista pessoal, a opinião do senhor, o senhor acha que, de fato, essa unificação da eleição, com ou sem a ampliação de mandato, ela seria conveniente para o país, diante aí dessa possibilidade de economia e etc., que o senhor mencionou? A minha opinião pessoal é que esse processo deve ser gradativo. Sim. Realizada ano que vem, por exemplo, estender por 1 ano o mandato, ou 6 meses, não sei, mas acho que 1 ano seria melhor, para daí, na próxima eleição, haver a unificação. Um mandato temporário, talvez, uma prorrogação de mandato. Eu penso que a reeleição praticada no Brasil ela é nociva, né? Nós verificamos aí que sempre o segundo mandato é muito pior do que o segundo, de modo que eu penso que estendendo o mandato por mais 1 ano seria mais conveniente para a situação, o tipo de sociedade que nós temos hoje no Brasil.
o momento, no meu ponto de vista, seria ideal para unificar, no entanto, com um processo gradativo e não de prorrogação por mais de 2 anos de mandato. Ok, muito bem. Doutor Lídio, para a gente encerrar mesmo agora, quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? Eu vi que tem o site da editora Juruá, né? Nós vamos colocar o site aqui na descrição do vídeo e também na matéria. Mas tem algum outro mecanismo? Está em algum desses aplicativos? O livro, João, foi lançado ontem, né? Apenas 2 dias. E aí nem eu tenho a obra ainda. Eu vou receber da semana que vem. Não tenho em mãos ainda a obra. Eu sei que ela está sendo vendida no site da editora e sendo encaminhada para todas as livrarias do Brasil, né? E o que eu posso dizer para você, a obra ela foi ampliada, né? Na primeira edição da obra, logo que lançada, ela foi citada no agravo regimental, no agravo de instrumento 924 de 2016, de relatoria do ministro Luiz Fux, citando a obra por 2 oportunidades, e um acordo muito relevante para o Brasil, quando havia uma lacuna a respeito do que fazer, quando fazer algo na fase de pré-campanha eleitoral, e essa disciplinação por parte do TSE teve a participação aí dessa construção por parte do ministro, a utilização da obra. A ampliação da obra, ela tem um capítulo novo que trata de compliance com a sua aplicação na Justiça Eleitoral. Eu entendo que o momento de haver uma nova tomada de rumo por parte da classe política brasileira, um tanto quanto desgastada por inúmeros aspectos, e ter comportamentos pautados em condutas moralizadoras e éticas, primeiramente dentro do próprio partido político. E isso possa se espargir, portanto, para comportamentos exógenos do partido e chegar a ter mesmo a população, que certamente poderá acreditar mais no político que ela vota. Há dois processos tramitando no Congresso Nacional para que haja obrigatoriedade da aplicação do compliance nos partidos políticos brasileiros. No entanto, nada obsta, contudo, que eles possam, esponte própria, aí, passar a ter condutas éticas e moralizadoras dentro das agremiações partidárias brasileiras. A obra é uma obra que não se dirige apenas a magistrados, promotores de justiça, advogados que labutam na área eleitoral. Eu, como ex-membro do Pleno do TRE, que julguei em colegiado, julguei muito monocraticamente em mais de 5 municípios nos quais eu realizei eleições, posso dizer que ela pode ser útil também para políticos, para interessados na propaganda eleitoral, em discussões políticas, históricas, e também para estudantes de direito. É isso, a obra é uma obra que não é cara e é acessível. E também para jornalistas, publicitários, marqueteiros, né? O senhor mencionou aí o conflito entre a propaganda pré-eleitoral, né, pré-campanha, e eu lembro que em 2018 eu trabalhei na assessoria de marketing de uma campanha em Brasília, e a gente errou muito durante esse período porque a gente não conhecia as mudanças que haviam sido estabelecidas, né? E agora vamos ler esse livro do senhor aí, para não errarmos mais. Lembrado, a obra ela é muito simples, ela abrange todos os tipos de propaganda eleitoral possíveis de serem realizados no Brasil, algumas, inclusive, que não são citadas por nenhum outro autor no Brasil, e, evidentemente, que você hoje tem que ter uma visão muito holística a respeito da propaganda eleitoral e do processo eleitoral como um todo. O jornalista hoje no Brasil ele tem que ser completo. Eu sugiro aí a aquisição da obra e agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui a presença do senhor, a disponibilidade de tempo para nos atender. Um grande abraço e todo sucesso, viu? Até mais. Muito obrigado, João.